No sacrifício de Jesus. Ele é único e simples assim. O texto em Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Versículo 5. Toda glória a Deus para todo o sempre. Amém. Então, queridos, as muitas posições apresentadas quanto à vinda de Jesus ao mundo, ou seja, quanto ao menino que nasceu em Belém, essas posições, esses conceitos, têm tomado rumos demasiadamente distorcidos. O Cristo que foi pregado na cruz e ressuscitou, ele não tem sido exposto em seu único e singular sentido, por meio do qual podemos tomar conhecimento, ou seja, o Evangelho. Pois o Evangelho, queridos, ele declara algo esplêndido, é verdade. O Evangelho, ele declara algo extraordinário e de forma simples, de forma muito singular. Contudo, assim como antes, ainda hoje continuam a perverter o Evangelho de Deus, induzindo inclusive. Na verdade, este é o propósito de perverter o Evangelho, é induzir as pessoas que não o conhecem a caminharem por caminhos que não refletem a verdade do verdadeiro Evangelho. E sendo assim, estes vão pensando enganosamente que o conhecem, que conhecem o Evangelho, porém, nada do Evangelho eles sabem. E assim esta perversão herética, também ela atinge e vem atingindo as igrejas, perturbando suas mentes e as confundindo quanto ao Evangelho e, consequentemente, a essência do cristianismo, do viver cristão, do que é o cristianismo na verdade. E em meio às suas muitas viagens missionárias, o apóstolo Paulo ele foi então à Ásia Menor. E como sempre, ou seja, muito cheio de profunda motivação, é o que não faltava na vida daquele homem, daquele cristão, muito cheio de intrepidez, de coragem, de ousadia. Como sempre, ele proclamou assim a mensagem gloriosa e sublime do Evangelho. E ele o fez, ou seja, ele proclamou esse Evangelho, afirmando de forma muito clara e enfática que a salvação, ela só é possível por meio da fé. E fé só e somente só em Cristo. E como resultado de seu trabalho missionário evangelístico, muitos daqueles que ouviram a proclamação deste verdadeiro evangelho, estes muitos foram salvos, muitos deles. E assim, queridos, igrejas, elas foram organizadas e plantadas, e entre elas algumas na região da Galácia. Ocorre, meus irmãos, que os gálatas eram bastante inconstantes. E eles eram inconstantes porque havia no seu interior, lá dentro, conflitos na fé que eles professavam ter. E estes conflitos se deram justamente após Paulo deixar aquela região e ir cuidar e implantar outras igrejas, anunciar e proclamar o Evangelho em outros locais. Então, quando Paulo deixa aquela região,
chegam lá falsos mestres, se introduzem estes hereges, e assim eles entram nas igrejas e começam a ensinar doutrinas espúrias, doutrinas deturpadas, distorcidas, sujas. Aqueles falsos mestres, estes hereges, eles até ensinavam, como muitos ainda fazem, eles até ensinavam que a salvação era pela fé em Cristo. Contudo, eles sempre acrescentavam a isso que era preciso guardar a lei. Ou seja, era um evangelho misturado de cristianismo e judaísmo. Era um evangelho misturado de graça e de lei. Era um mix de evangelho de Cristo e de Moisés. Inclusive, queridos, diante do evangelho pregado por Paulo, estes o que faziam também, eles tentavam descredibilizar o ministério de Paulo, o seu apostolado. Eles diziam que Paulo era um falso apóstolo e que a mensagem que Paulo proclamava não era confiável. Ou seja, eles tentavam tirar a confiança da mensagem do verdadeiro evangelho. De que forma? Destruindo a confiança do mensageiro. Ele é inconfiável, não creiam. O que ele fala não é a verdade. E o pior é que muitos cristãos da Galácia foram influenciados por estas perniciosas acusações. E o pior, que isto ainda acontece nos dias de hoje. As pessoas vão se deixando levar pela mentira e voltando-se as costas à verdade. Acreditam no homem quando falam suas palavras, mas não acreditam na palavra de Deus quando esta é exposta. Eu entendo que muito por certo, quão triste, e não somente triste, mas estava aborrecido o apóstolo Paulo diante dessas coisas. Quando lhe chegou as notícias sobre a igreja da Galácia, nesse momento em que eles estavam vivendo, dando ouvidos a falsos mestres, dando as costas à verdade e ouvindo somente as mentiras. Tenho por certo que Paulo de fato ficou muito triste e aborrecido. Quem sabe, muito por certo, Paulo falou a si próprio: todo o tempo que eu passei com os Gálatas foi perda de tempo. E eu creio que Paulo de fato deve ter pensado isso, porque, não querendo me considerar nem de perto o apóstolo Paulo, nem tampouco estou aqui o idolatrando, mas de fato foi um bom homem de Deus. Mas eu entendo que talvez ele se sentiu assim, porque muitas vezes assim eu me sinto. Certo dia eu vi uma postagem de uma ovelha que acompanhei durante 7 anos, ou quase 8. Ensinando o evangelho. Gastando e me desgastando. Em busca de estudar, de aprender, de entrar na devida interpretação da palavra, da doutrina cristã, para poder passar a outros. E contudo, quando eu vejo, é uma ovelha navegando, ou melhor, navegando sem bússola, sem orientação, como diz a palavra, sendo levado por todo vento e vento de doutrina. A mesma coisa me veio à mente, meu Deus, quase 8 anos. Ou eu sou um incapaz, ou então foi tudo perda de tempo.
Dessa forma, Paulo, quando recebe essa notícia, o que é que ele faz? Ele toma nas mãos uma pena, um tinteiro e um papiro, um papel. E aí começa a redigir sua carta aos Gálatas. E ao redigir a sua carta aos Gálatas, ele deixa enfaticamente visível a sua irritação e a sua tristeza diante dos olhos dos seus amados filhos na fé. Paulo escreve a carta aos Gálatas. Ele escreve como um defensor do Evangelho. Ao mesmo tempo que ele defende o seu chamado ao apostolado. E Paulo, queridos, aqui está indignado, pois o evangelho qual lhe salvou está sendo afrontado, assim como também o seu apostolado, o seu ministério. E portanto Paulo levanta a palavra, ou seja, ele levanta a espada da verdade, e por meio dela, com muita convicção, com muita coragem, com muita intrepidez, com muita ousadia, ele põe por terra as posições e os fundamentos mentirosos e heréticos dos seus opositores. E Paulo explica em sua carta a verdadeira marca da salvação. Paulo explica em sua carta o seu único significado da salvação, o seu caráter, o seu cunho. Ou seja, Paulo diz: a salvação é dádiva, a salvação é oferta graciosa dada de forma soberana e voluntária, e isso, olha, do começo ao fim. Do começo ao fim. Paulo fala de forma contundente. Paulo fala que em hipótese alguma a salvação não pode ser ganha pela observância e cumprimento rigoroso da lei. Na verdade, Paulo diz: olha, nem no cumprimento rigoroso num todo e nem em parte, de forma alguma. Sim, queridos, Paulo está aqui muito zangado, bravo. A linguagem de Paulo nesta carta, nós podemos ver que ela é bastante incisiva, ela é contundente. Podemos ver que Paulo não fica com rodeios, mas Paulo vai direto ao ponto. E ele faz isso em completa admiração. Na verdade, uma admiração indignada. Paulo estava indignado com aquilo. E isso nós podemos observar e constatar nos versículos iniciais da carta, assim como também nos versículos 6 e 7. Neles fica claro o motivo de sua admiração e de toda a sua indignação. Se olharmos os primeiros versículos que há pouco lemos no início, juntamente com estes que agora iremos ler, podemos parafrasear Paulo e fazer da seguinte forma, mas antes eu quero junto com vocês ler os versículos de 1 a 7. Eu, Paulo, apóstolo nomeado, não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Versículo 3. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Versículo 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados,
a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Versículo 5, toda glória a Deus para todos sempre, amém. E aí ele fala no versículo 6 e diz, agora, diante disso, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Então estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E eu quero mais ainda o 8 e o 9. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Versículo 9, ele diz, repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Paulo não estava brincando. Ele está virado. E mediante esses versículos que lemos, então parafraseando Paulo, podemos dizer assim, Paulo olhou para, digamos que ele, ao invés de enviar a carta, eles estivessem presentes com aqueles homens, com aquelas pessoas, com os irmãos da Galácia. E ele dissesse assim, escutem, eu, Paulo, não fui enviado e comissionado por homens de forma alguma, e tampouco por qualquer grupo religioso. Eu fui comissionado por Jesus Cristo. Foi Cristo, aquele que ressuscitou, foi Ele sim que me chamou pessoalmente da posição de um perseguidor do Evangelho para ser proclamador deste Evangelho. Portanto, Paulo diz, graça e paz a todos vocês. Sim, graça e paz da parte de Deus, da parte do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou-se por misericórdia e graça por nós, a fim de que tivéssemos paz com Deus, com quem antes vivíamos em estado de guerra, na condição de inimigos. Estávamos plenamente separados dele por nossos pecados. Inimigos. Quero lhes dizer que eu estou absolutamente admirado. Na verdade, eu quero dizer a vocês que eu não estou admirado, eu estou, na verdade, indignado. Ou melhor, eu estou enraivecido. Olha, eu estou brabo, eu estou zangado. Como diz o matuto lá do sertão, eu estou com a moléstia dos cachorros. Pois como vocês podem, após experimentar do resultado do Evangelho de Deus, a expressão da sua graça em Cristo Jesus, como é que pode, depois de vocês experimentarem de todo o amor de Deus em Cristo Jesus, como é que pode vocês, depois de tornar-se uma nova criatura, vocês venham abandoná-lo tão rapidamente e seguir outro evangelho, um evangelho rasteiro, superficial, maldito, diabólico, satânico, enganoso e mentiroso? Como pode? Vocês não estão percebendo que estes estão lhe enganando, que estes estão confundindo suas mentes e os levando a um caminho que não é o de Cristo? Ei, acordem! Pensou eu que Paulo, se pudesse estar lá pessoalmente, era assim que ele falava. Aborrecido. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta porque estava preocupado. Um verdadeiro pastor comissionado por Cristo, ele se preocupa com as ovelhas de Cristo. Ele se preocupa como é que elas estão andando. Às vezes, e muitas vezes, talvez lá na Galácia, alguns chegam a dizer assim, que pastor chato.
Eu vou lá dar ouvido a esse cabra. Ele procura outro rebanho para pastorear, porque eu mesmo não vou ser pastoreado por ele, não. Mas o que acontece é que Paulo estava preocupado. Paulo tinha responsabilidade naquilo que Cristo lhe comissionou a pastorear as suas ovelhas, a ser fiel ao seu evangelho e fiel até a morte. Ele estava preocupado e ele queria alertar os Gálatas sobre o perigo que eles estavam correndo. E sendo assim, ele destaca de forma enfática nesta carta, e mais uma vez, ele vai destacando a obra unicamente, que esta obra é unicamente de Deus. Que a obra da salvação do ser humano pecador, ela é exclusiva de Deus. E esta obra, ela é realizada, ela é operada na pessoa de Jesus Cristo e esse crucificado e ressurreto. Assim, queridos, eu quero, juntamente com todos vocês, observar aqui 3 verdades e verdades gloriosas, que esta mensagem, muito mais especificamente no versículo 4, ela nos expõe sobre a admirável, maravilhosa, estupenda e sobrenatural obra de salvação exposta no Evangelho. No entanto, queridos, a salvação, ainda que com toda a sua grandeza, a salvação com todo o seu esplendor, nesta salvação não há segredos, não há nada místico, não há normas e tampouco leis. E nesta salvação não há também quem possa merecê-la. Queridos, o Evangelho, a mensagem da salvação, ele é muito simples. E ele não é só simples, Alain, ele é único. Portanto, o Evangelho, ele é simples assim. A primeira verdade diz o seguinte: é que o Evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ponto final. O versículo 4, logo no começo, diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados. O Evangelho. Simples assim. Então o apóstolo, ele traz à mente dos Gálatas, assim como também a todos os cristãos espalhados no mundo, o que muito por certo haviam esquecidos, devido ao falso evangelho que os falsos mestres estavam lhes ensinando e continuam a ensinar. Então Paulo quer trazer a lembrança. E o que é que Paulo fala? Olha, Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Jesus, queridos, ele não foi pregado na cruz por obra do acaso, por alguma coincidência, por uma fatalidade, por um acidente de percurso. Tampouco Jesus foi pregado na cruz porque era falível, porque era fraco, era sem força, não tinha poder. Não. Se ele quisesse, ele poderia reagir. Mas ele não o fez. Cristo, ele não foi crucificado simplesmente porque o apóstolo traidor Judas entregou-lhe por 30 moedas de prata. Não foi por isso. A crucificação de Jesus não foi motivada pelo tribunal que foi altamente corrupto e injusto e que o levou à sentença completamente omissa do covarde Pilatos quando ele lá lava as suas mãos.
Barrabás e Jesus. Escolhem vocês, lavo minhas mãos. Mas não foi por isso. Jesus deixou-se ser crucificado a fim de entregar a sua própria vida para resolver a nossa questão de pecado. A nossa questão do nosso terrível pecado. Jesus entregou sua vida para sanar, como foi dito domingo, para liquidar, para pagar a nossa dívida impagável de pecado. A crucificação de Jesus aconteceu por sua plena obediência ao Pai. Quando de forma voluntária ele entregou-se por amor, e ele entregou-se a quê? A sua morte, e morte de cruz. Querido, Jesus amou sua igreja, e por ela se entregou, Efésios 5, 25. O pastor John Stott, ele diz sobre isso o seguinte: a morte de Jesus Cristo não teve como origem principal um ato de amor, tampouco um grande exemplo de heroísmo, mas sim um sacrifício pelo pecado. A origem. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo. E portanto Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu em lugar de outro. Jesus, o justo, morreu como inocente no lugar de quem? Dos culpados, para que dessa forma os culpados tomassem o seu lugar de justo. Então a natureza do sacrifício de Jesus Cristo é o sacrifício substitutivo. Como pecadores indesculpáveis diante dos olhos de Deus, ou seja, não temos como nos justificar dos nossos pecados, e assim possamos ser declarados inocentes. Então Cristo vem e morre em nosso lugar, para que dessa forma faça o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus toma nosso lugar, para que através da sua justiça venha nos justificar dos nossos pecados. Tim Keller, pastor Timothy Keller, ele diz sobre isso o seguinte: Jesus, ao morrer na cruz, ele fez tudo o que deveríamos ter feito em nosso lugar, de modo que, quando ele se torna nosso Salvador através da fé, somos absolutamente libertos da penalidade e da condenação. Completamente libertos. Então sua morte foi uma oferta pelos pecadores arrependidos. Sua morte foi um sacrifício pelo pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, queridos, as Escrituras nos afirmam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus deixou-se voluntariamente ser pregado na cruz, para que sobre o seu corpo ele levasse todos os nossos pecados, e por eles, pelos nossos pecados, ele fosse moído e traspassado. Martinho Lutero, ele diz, ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifícios, nem cordeiros pascuais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo quê?
não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou por nossa justiça, mas por nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, dessa forma, se nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou sua vida por nossos pecados, para resolver o que jamais poderíamos resolver, então se torna completamente desnecessário, preste atenção nisso, se torna completamente desnecessário e impossível acrescentarmos qualquer coisa à tão gloriosa obra de salvação, ou mesmo tentarmos de alguma forma cumprir a lei. Até porque Jesus é o sacrifício único e suficiente. Portanto, se Ele é nosso Salvador, Ele é bastante Salvador. De nada mais precisamos, exceto de Cristo. Dessa forma, meus queridos, embora seja o Evangelho precioso, e ele é, embora seja o Evangelho superlativo e extraordinário, e ele é, infinitamente mais que isso, contudo, ele é único e muito simples. A começar pela sua natureza, a começar pela sua origem, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Até isso é simples. Não tem nenhuma dramaturgia. Até isso é simples. A representação do Evangelho, o sacrifício de Cristo, é simples. E sem esta simplicidade, sem este sacrifício, não há Evangelho, não há boas novas. Sem Evangelho, sem sacrifício, não há Evangelho, não há boas novas. O que há são más notícias. Todos nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados, completamente destinados à condenação eterna ao inferno. Portanto, a primeira verdade é que o Evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E a segunda verdade é que o Evangelho, que é o sacrifício da cruz, mas esse sacrifício ele tem e teve e sempre terá um propósito. Olha o restante do versículo. No início do versículo 4 nós dizemos: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, maligno, caído. Então o sacrifício de Cristo não é obra do acaso, como já falamos. Não foi um ato de heroísmo. Não ocorreu simplesmente porque Jesus foi traído por Judas. Não foi. Mas o sacrifício de Cristo, nele havia um propósito. Foi um projeto de salvação planejado na prancheta do coração de Deus, e isso desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Então Jesus entregou sua vida. Ele morreu para nos resgatar deste mundo perverso, caído e mau. O que inclui não somente as questões éticas, o que inclui não somente as questões morais e políticas do sistema deste mundo, mas também do mundo religioso,
da religiosidade, de uma fé em Cristo mixada, cheia de outras coisas, tais como ritos e cerimônias religiosas. Então o sacrifício na cruz foi para isso, nos livrar das questões de ordem éticas, morais e políticas filosóficas deste mundo, como também nos livrar desta fé completamente enganosa, equivocada, cheia de ritos, de misticismo e de cerimônias. As ações de Deus, as suas vontades ou permissivas vontades, seguem seus cursos e ao fim culminam para o cumprimento de seus propósitos. E o seu nome no final, Davi, é glorificado. As ações de Deus, as vontades de Deus, as vontades que Ele permite que aconteçam, seguem seus cursos, mas no fim termina tudo de um jeito só e do jeito que glorifica o nome de Deus. Romanos 14, versículo 11 diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Quer você creia, quer você não creia, preste atenção. Quer você creia, quer você não creia, Deus, através de sua palavra, diz que tanto o que crê, como o que não crê, vai se dobrar diante dele. Seus joelhos se dobrarão diante da majestade do Rei. E ao final vão glorificá-lo, dizendo: de fato, só o Senhor é realmente Deus. Para uns, os que não creram, vai ser mais tarde do que nunca, mas vão glorificá-lo. És de fato Deus. Portanto, queridos, olha, Deus não erra. Deus não age sem um propósito. Ele não é besta feito nós, não. Que trabalhamos muitas coisas por nada, sem qualquer utilidade, em coisas fúteis. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. E este propósito glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. E é justamente isso que o apóstolo Paulo nos fala sobre o sacrifício vicário de Cristo, nos dizendo que a morte de Cristo teve um propósito determinado e definido por quem? Pelo pecador? Por Deus. Ou seja, Jesus se entregou de forma voluntária, obediente à sua morte e morte de cruz, para nos resgatar desta presente era perversa, para nos arrebatar do poder maligno deste mundo, para nos libertar do reino das trevas para o reino da sua luz, para nos salvar da condenação da morte eterna, nos concedendo assim a absolvição e declarando-nos inocentes. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O Evangelho, queridos, é um ato, é uma ação exclusiva de Deus, em que Ele, Deus, nos liberta. E, portanto, o Evangelho é uma emancipação de um estado de completa servidão. Escravidão.
Evangelho é a carta de alforria do pecador, da servidão do pecado. O Evangelho é uma carta que liberta o pecador da servidão do pecado. O Evangelho resgata o pecador da sua condição de condenação. Se há um resgate, isto deve-se porque existe alguém que está em situação de profundo perigo e nada pode fazer a respeito. Eu estou preso pelas amarras do pecado, debaixo da servidão do pecado e de Satanás. Eu preciso ser resgatado, mas eu não consigo por mim mesmo. Então é preciso que haja um resgate. Eu preciso ser salvo, resgatado. Eu não tenho como me livrar desta situação. E é exatamente isso que o Evangelho quer refletir aos olhos de todos os pecadores, de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os jovens. É justamente que isso que o Evangelho quer lhes falar. Sua situação é essa. Você precisa ser salvo, você precisa ser resgatado. E não adianta se bulir. Acho que o povo pensa que eu sou sertanejo mesmo. Eu não sou não, sou campinense. Mas está na porta. Não adianta. Você pode fazer o que quiser, você não tem como sair dessa situação. Você precisa de um Salvador. Você precisa ser resgatado. É isso que o Evangelho quer dizer, e não outra coisa. Qualquer outra coisa além disso é espúrio, é nojento, é perverso. Segundo Paulo, segundo os apóstolos, segundo Cristo, nós não devemos dar ouvidos e luz e palco para esses falsos profetas, uma vez que conhecemos esse Evangelho. Porque se Paulo ficou irritado com essa carta, se qualquer pastor que tem dedicação ao seu ministério fica irritado, avalie aquele que nos salvou. Quando nós nos tiramos a glória dele para dar a outros. O Evangelho, repito, quer nos mostrar isso. Ele reflete exatamente o que ele é, quão precioso ele é. E o que é o Evangelho? É o sacrifício substitutivo de Cristo, representado por sua morte na cruz. Para quê? Para quê, Alain? Para quê? Qual o propósito? O propósito de resgatar o pecador das mãos de Satanás. O propósito é resgatar o pecador desse mundo tenebroso. O propósito é resgatar o pecador desse mundo cheio de crueldade, maldade, tragédia, cheio de tentação e de muito e muito engano. O propósito é resgatar o pecador de um mundo que é governado por Satanás. E este mundo é governado por Satanás justamente porque todo ser humano é incapaz de se livrar desta condição miserável e deplorável. Eu gostaria de salientar duas questões muito pertinentes ao Evangelho em sua natureza e o seu propósito.
A primeira é que ser resgatado deste mundo não quer dizer ser retirado deste mundo. Não significa ser retirado dele, mas significa não ser mais escravo dele e do seu corrupto e deplorável sistema. Ser resgatado do mundo é isso. O pecador, quando ele é resgatado do mundo, ainda que nele viva, mas este já não pertence mais ao mundo. Sua vida agora não almeja mais atender aos conceitos, aos preceitos, às filosofias, às políticas deste mundo. Mas agora, a sua vontade, ela almeja a vontade daquele que lhe resgatou. E resgatou da onde? Do mundo. A vontade nossa deve ser essa, e não mais a do mundo. A segunda questão é que o que muito faz desse evangelho algo infinitamente glorioso e superlativamente sublime. Pois afinal a natureza desse evangelho, o seu âmago, a sua essência é o sacrifício de Cristo. E o propósito desse sacrifício é resgatar o pecador dos seus pecados. Então, queridos, o resgatador é Cristo, que através da sua oferta expiatória resgata o pecador. Vocês já ouviram falar em bode expiatório? Está havendo uma trama. E algo precisa ser descoberto. Está para ser descoberto. Mas aí o que se faz? Se levanta uma pessoa para receber toda a culpa, ainda que culpa nenhuma tenha. E o nome que se dá a isso é bode expiatório. Ele está pagando por algo que nunca fez. Como a gente vê muitas coisas acontecerem, pessoas no corredor da morte, esperando sua sentença de morte, e nunca deveu por aquele crime. Mas tramaram por ele e o levantaram como bode expiatório. Já ouviram falar em boi de piranha? No Mato Grosso, onde tem muita piranha, muitas vezes, quando a proliferação é muito grande. O que é que acontece? Quando eles vão passar com gado nos rios, escolhe no meio daquela manada um boi. Talvez aquele mais fraco, mais feio, mais doente. Com certeza deve ser. E o joga para passar na frente. Então as piranhas vão a ele. E quando ele passa a ser mordido, o seu sangue passa a fluir por dentro da água, as piranhas invadem aquele boi, e aí eles correm e passam com toda a manada. Ele expiou em favor de todo o resto da manada. Perdeu-se um para salvar muitos. Longe de mim colocar esse exemplo igual de Cristo, compará-lo com um boi ou como um bode. Mas uma coisa é verdade, existia um cordeiro pascual que era sacrificado em favor das vidas das pessoas que criam no Deus Jeová, o Deus de Israel. Sempre se falou desse cordeiro pascual, e esse cordeiro pascual, ele apresentou-se em sacrifício na cruz do seu Calvário. É Cristo. Nós não temos um boi de piranha, nem tampouco um bode expiatório. Mas na vida de todo aquele que crê em Cristo, esse creu no Cordeiro Pascual, no Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ocorre que aqueles que foram resgatados pelo resgatador são os mesmos que por natureza, antes dos resgates, eram quem? Eram seus inimigos.
O propósito do Evangelho, que é retratado pelo sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário, tem por propósito resgatar o pecador das trevas para a luz, do inferno para o céu. O Evangelho é o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo teve e tem um propósito. A terceira verdade vai falar que o sacrifício de Cristo, que é o âmago, que é a essência do Evangelho, ela é obra exclusiva e originada no coração de Deus. O final do versículo 4. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Então a redenção que nosso Senhor Jesus Cristo realizou a fim de nos resgatar desse mundo mau, ao entregar sua vida por nossos pecados, foi conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. É o que Paulo está falando. Então Paulo, ao nos falar isso, ele quer nos advertir que se nós adicionarmos, acrescentarmos algo mais ao Evangelho, nós estamos tirando a glória que é somente de Deus. Portanto, o apóstolo, ele coloca aqui o crédito no seu devido lugar. Ou seja, o apóstolo ele não dá crédito aos frágeis esforços humanos, mas sim ele dá o crédito à soberana vontade de Deus. Em outras palavras, fica enfaticamente afirmado que só existe um caminho para a salvação. E este caminho é Jesus. E como também fica frisado que se só existe um caminho e esse caminho é Cristo, então não existe outro caminho. Como muitos dizem, há vários caminhos. Então Deus construiu em seu coração cada detalhe da obra redentora de Cristo em nosso gracioso benefício. Deus nos concedeu a graça e a paz, que foram conquistadas não por nós, mas através de Cristo. Tudo ocorreu segundo sua soberana vontade. Portanto, o Evangelho é obra exclusiva de Deus, realizada em nossas vidas, e isto por meio da fé e a fé em Jesus. Tudo isso foi feito por sua graça, visto que não fizemos algo para merecer, mas ocorreu conforme a vontade de Deus e Pai. Todo ser humano ele é carente, todo ser humano é precisado, Joyce. Ele é necessitado. Ele precisa de ajuda para ser resgatado do seu caminho, como há pouco falei. Ele precisa ser resgatado do caminho que o vai levar à morte eterna. Todo ser humano ele é altamente precisado. Ele precisa ser resgatado. Portanto, o Evangelho é exatamente uma obra exclusiva de Deus. Mostrando dessa forma que somente nele, no Senhor, é que há socorro ao pecador, ao ser humano. Deus, por sua graça, providenciou e planejou tudo nos seus mínimos detalhes, tudo quanto nós necessitamos. E dessa forma, por meio de Cristo, foi realizado o resgate e a libertação que nunca e em tempo algum alcançaríamos por nós mesmos. Sendo assim, queridos, a missão da salvação de Cristo, ela só se realizou porque assim foi a vontade de Deus. João 3,16 e 17 diz assim:
Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, por sua vontade soberana, apraz a Deus entregar seu Filho Jesus por amor de todos. E assim, todo que tiver fé. Então esse será resgatado do domínio do pecado para o domínio do seu amor. Sua vontade, a vontade de Deus foi enviar o seu Filho, não para condenar, porém para que todos sejam salvos. Mas olha o que o versículo 18 diz: não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. É preciso crer para ser salvo. A obra exclusiva de salvação de Deus para todo ser humano somente se realizará em sua vida através da fé. Pois quem crê em Jesus não é condenado. No entanto, quem nele não tiver fé, de plano, de primeira, já está condenado. Ministério de Louvor. Versículo 5. Diz: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, após Paulo levantar-se, erguer a espada da verdade, o Evangelho, e defender sua vida como um verdadeiro homem enviado por Deus, defender o Evangelho que lhe salvou, diante de tão gloriosa obra de salvação representada no sacrifício de Jesus, uma obra que é única, só existe uma, e ela é simples, gente. Ela não tem nada para se complicar. Ela é simples. Ela é grande. Grande não. Ela é estupenda. Mas é simples. Então resta agora Paulo, depois de falar sobre o que é o Evangelho em um só versículo, resta agora ele fazer o quê? Glorificar ao Deus do Evangelho, exaltar o seu nome. E ele diz: a ele a glória para todos sempre. Muitos, como na época de Paulo, ainda hoje tentam minimizar o valor da obra de redenção de Deus. E eles fazem isso usurpando e roubando de Deus o louvor e a sua glória. Mas Paulo os confronta. Ele os confronta com um puro e verdadeiro Evangelho. Ao contrário de que muitos estão se vendendo a esse Evangelho, motivado pelas suas ambições, motivado por um público grande, motivado por um número grande de membros dentro de uma igreja, como se isso representasse um sucesso ministerial. Se isso representa o ministério de Jesus na terra foi um insucesso. Mas Paulo se levanta. Ele não admite que o Evangelho que lhe salvou
seja escarnecido, seja deturpado, ele levanta-se, bota o dedo em riste e diz: é mentira. Ele dá a glória a Deus. Lendo mais uma vez o versículo 4, diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Preste bem atenção agora no que eu vou falar. Este versículo, entre uma riqueza de verdades que ele não passa e algumas que nós agora frisamos, ele deve também fazer a mim e a você, crente, ter sempre em mente, ou seja, nunca se esquecer, que Deus não tem, repito, ele não tem nenhuma intenção e interesse de melhorar esse mundo. Ele não tem nenhum interesse de torná-lo agradável. Deus não tem nenhum interesse de tornar este mundo interessante, deleitoso, confortável e afável para os seres humanos e, em especial, aqueles por quem ele entregou sua vida. Porque ele diz aqui: entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo. Desse mundo. Não esqueçamos isso. Ele não tem nenhum interesse. Ele entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo. E ele diz: mundo mau. E os crentes amando esse mundo. Esperando em Cristo somente neste mundo. E esquece que a palavra diz: se é assim que você pensa, tu és o mais miserável de todos. Portanto, o alvo, o objetivo e o propósito do Evangelho foi e é e continuará sendo de livrar do mundo todos os que confiam em Jesus. Você confia em Jesus? Amém? Oh, glória! Se você confiou nele, ele lhe tirou deste mundo. Você não é dele mais. Você ainda vive nele. Mas não como sendo um do mundo, mas sendo como um que foi resgatado do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, Wendel, que as nossas prioridades devem estar em plena harmonia agora com as do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Aquele que morreu pelos nossos pecados e que nos tirou do mundo. Ou seja, nós não devemos nos parecer com o mundo, mas sim com aquele que nos resgatou do mundo. Não devemos amar o mundo, mas devemos amar aquele que do mundo nos tirou, nos resgatou, nos salvou. Não devemos ter amizade com o mundo, com o sistema. E dependendo da amizade com pessoas que são mundanas, essa amizade tem limites. Não venha com essa conversa, com esse caô, dizendo: não, eu estou ganhando para Cristo e por isso eu estou sentando na beira para tomar cachaça.
nas mesas de bar para tomar cachaça com eles. É por isso que eu estou indo com eles para as farras. É por isso que eu estou fazendo. Não, não venha com esse caô. Eu estou ganhando para Cristo. Deus não engole essa conversa. Não devemos ter amizade com o mundo. O próprio Jesus disse. Nos falou sobre isso. Ele diz, olha, você não tem como servir a mim ou ao diabo. Você não tem como servir a dois senhores, ou a um ou outro. Um você vai amar e o outro você vai odiar. Paulo nos exorta com relação à nossa relação com pessoas mundanas, e isso envolve tudo. Tudo. Negócios, sociedades, relacionamentos, tudo. Em que pode combinar treva e luz? Um olha para o sul, o outro para o norte. E Paulo aqui está nos dizendo, olha, ele morreu pelos seus pecados, ele deu-se pelos seus pecados, a fim de lhe tirar deste mundo mau. Então não devemos ter amizade com o mundo, pois fomos reconciliados com Deus. Portanto, agora somos amigos dele. Até porque Tiago diz o quê? Quem deseja ser amigo do mundo, torna-se inimigo de quem? E nós não somos mais inimigos. Fomos, né? Porque afinal de contas, Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. E agora nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, adotados pela fé em Cristo Jesus. Que possamos guardar em nossos corações tudo quanto o Senhor nos falou nessa noite. E mais uma vez, não nos esquecermos a grandiosidade desse Evangelho. O quanto ele é glorioso e maravilhoso e sublime. E quanto, irmã Zezé, ele é único. Ele é um só, Anaísa. E ó, é simples assim. Que hoje, pessoas que ouviram a mensagem possam ter tido um encontro com Jesus e entregue suas vidas a Ele. E assim entender os propósitos, e assim ter tido o entendimento do propósito do Evangelho, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em favor dos pecados de todos. De todos que creem. E que Jesus hoje tenha falado também aos corações de você, meu irmão e minha irmã crente, e de todos nós, de entendermos como temos que viver conforme a vontade de Deus, que nos resgatou das trevas, para vivermos agora sob a sua luz, que antes era a nós inacessível, mas em Cristo tivemos acesso. E portanto, se a luz nos ilumina, somos iluminados. Então temos que ser luz em meio às trevas. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.